Então, a partir de agora, nós estamos gravando e vamos começar mais uma reunião com muita alegria, com muito amor no coração, porque é sempre esse o propósito desse nosso centro, que é o nosso jeitinho aqui, tão acolhedor. O centro tem esse nome, simplesmente amor, não é à toa, porque a nossa ideia é essa mesmo, que a gente receba todos aqui, seja através da internet, esse meio maravilhoso que nos foi permitido acessar, de ter de contato, seja aqui presencialmente, a gente sempre recebe a todos realmente com muito carinho, com muito amor no coração, porque é só através do amor que a gente cresce. E o que mais a gente quer fazer nessa vida é crescer um pouco, né? A gente sabe que a gente é muito criança na criação universal, portanto, nós temos o desejo de crescer, de aprender sempre mais. E hoje, certamente, nós vamos aprender mais um pouquinho, porque a gente tem uma apresentação aqui da nossa amiga Sabrina, que vai conversar com a gente já já. Então, antes de tudo, a gente vai fazer a nossa oração de abertura e pedimos que todos nos concentremos e que nós entremos, então, na concentração e nós elevamos os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, que nos envia força, luz, que nos protege, que nos orienta, que nos ampara sempre, que nunca nos deixa sozinhos, que vai sempre estar ao nosso lado em cada passo do nosso caminho. Mestre Jesus, que a vossa energia, que a vossa luz, que o vosso amor nos envolva a todos, que propicie a que nós todos, aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos ter as nossas consciências expandidas, que nós consigamos assimilar todas as lições que aqui forem expostas. Pedimos mais, pedimos que leve o bálsamo do consolo a todos aqueles que estão aflitos. Pedimos que abençoe a todos quantos se vejam em situações de aflição. E agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, por tudo aquilo de que dispomos, pela nossa vida como espíritos que somos em busca de aprendizado e crescimento. Gratidão, Mestre Jesus, por tudo que temos enviado. E pedimos ainda que o manto de Nossa Senhora nos envolva a todos, nos traga paz, harmonia, e que nós consigamos prosseguir no nosso caminho, sempre com muita força, com muita disposição, com muita coragem, com muita fé. Mãe Maria, nós pedimos o vosso amparo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, amigos, hoje nós temos a nossa querida Sabrina, que vai conversar conosco e vai nos trazer, então, umas lições muito importantes. Olha, eu acho que todos vocês vão se sentir pertencentes. E isso não é spoiler, é só uma chamadinha, chama-se teaser. Então, que sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Fiquemos com a explanação da Sabrina. Oi, pessoal, boa noite. Vou precisar da ajuda de vocês. E digam aí, vocês estão me ouvindo? Ai, que bom, obrigada. Boa noite, uma alegria enorme poder falar de novo com vocês, né? Toda terça-feira é um alento, um amor no coração, né?
E justamente o tema de hoje é muito importante, porque é justamente sobre os frequentadores do centro, a importância que cada um de nós temos, né, para o centro, nas nossas reuniões. E eu queria começar, antes de mais nada, perguntando para vocês, que às vezes a gente se pergunta, né? Quem são os trabalhadores do centro? Se alguém se sentir à vontade para responder ou mandar no chat, fiquem à vontade, tá? Quem são os trabalhadores do centro quando a gente pensa? A gente pensa tanto nos encarnados quanto nos desencarnados, né? Os desencarnados são a nossa maioria, claro, a espiritualidade bendita, que conduz sempre os nossos trabalhos, mas quando a gente pensa em irmãos encarnados, né? Quem são os trabalhadores? Alguém tem uma sugestão ou uma reflexão, um pensamento? Alguém gostaria de compartilhar? Já que a voz do silêncio grita, vamos lá, né? Às vezes a gente tem a ideia de que trabalhador é tão somente aqueles irmãos que efetivamente nem é a palavra, mas que a gente vê é, é, trabalhando, né? Então, junto, o que recebe, por exemplo, a Fran, né, que está sempre fazendo com muito amor as entradas, quando não, as palestras, os nossos outros colegas, né? Os médiums, mas, na verdade, trabalhador somos todos nós. Todos nós que estamos presentes em cada uma dessas nossas reuniões, mesmo que virtuais. Então, nós temos aqui, né, os nossos queridos que estão online, ao vivo com a gente, mas mesmo você que esteja ouvindo depois em outro horário, você também é um trabalhador, tá? E por que isso? Como assim, né? Eu vou me ver como trabalhador do centro, como cooperador do centro? Em que sentido? Essa cooperação, essa noção de trabalho, de serviço, ela vem muito da lei de cooperação, que é a lei natural, né? Uma lei divina, que diz para nós que todo homem, né, o homem em si, ele não foi feito para viver sozinho, né? Quando ele, ele evolui e evolui com ele todos os que estão à sua volta. Mas a lei da cooperação significa que tudo, absolutamente tudo, que está posto, que é obra de Deus, é útil. Desde nós, da espécie humana, encarnados e desencarnados, como esse microfone, por exemplo, né? Esse microfone, ele não tem alma, ele não é um ser orgânico, mas ele está em evolução e, mais do que isso, ele é útil, né? Através dele que eu consigo compartilhar com vocês a mensagem de hoje. Então, tudo, absolutamente tudo. Eu até, na palestra do primeiro horário, eu dei esse exemplo. Às vezes a gente pensa assim, ai, não, mas pernilongo não é divino, porque isso só traz coisas ruins. Muito pelo contrário, ele também tem a sua utilidade no nosso meio, tá? Porque absolutamente tudo é feito, né, por Deus. E Deus é perfeição. Então, ele não permitiria, né, que estivesse criado algo que não fosse útil. Então, a gente, com essa ideia de lei da cooperação, a gente começa a entender a nossa posição, né, como trabalhadores do centro. Mas aí a gente se pergunta, né, a gente pode se falar, mas como é que eu sou trabalhador do centro? Que isso acontece?
E é muito curioso, porque, na verdade, nós todos estamos cooperando, né, com as nossas emanações psíquicas, com os nossos fluidos, né? E isso começa com uma passagem do maior cooperador que o planeta Terra tem, né, que é o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade que é Jesus, né? Ele, inclusive, é nomeado assim no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala: onde 2 ou 3 pessoas estiverem em meu nome, aí estarei eu. Então, vejam, todos nós somos cooperadores e trabalhadores, né? E onde estiver essa vontade, este amor, esta intenção, né, nós já estamos cooperando. E aí, às vezes, a gente pensa assim, né? Ah, mas eu venho assistir a palestra porque eu estou precisando de ajuda. Porque está acontecendo alguma coisa na minha vida que não está me deixando bem, né? Eu não coopero com nada. Eu, na verdade, eu venho aqui para para sair melhor da reunião. E aí é que está. Essa também é mais, né? Esse também é mais um exemplo da lei da cooperação. Nós, muitas vezes, começamos a estudar, iniciamos a nossa vida frequentando as nossas reuniões por questões pessoais. Mas vejam, toda vez que eu estou à procura da evolução, emanando bons pensamentos, tendo uma energia boa, estando presente, né? Eu estou cooperando para o trabalho maior que é do centro. E muitas vezes a gente até pode achar assim, né? Principalmente nossa aqui com a nossa reunião online, que é das 8h30 às 9h15, fala, bom, é isso o trabalho, mas como é que eu aqui contribuo com um pouco mais de 45 minutos? O trabalho do centro é muito mais extenso que isso. Ele começa no dia anterior. Ele continua depois que a gente se despede. Ele vara à noite. E tem trabalhos, inclusive, que permeiam épocas e épocas. A espiritualidade, ela é muito generosa, ela é muito amiga, e ela continua sempre muito compromissada trabalhando, né? E aí me vem uma outra reflexão muito importante, que em outras situações aqui de comunicação, a espiritualidade bendita, diretora do centro, muito generosa, muito gentil, já falou para a gente, né, já se comunicou dizendo o seguinte: vejam, olha que coisa mais linda e que mais generosa. Se não fossem por vocês, nós aqui presencial no centro e cada um de vocês que estão assistindo essa palestra. Se não fossem vocês, o que seria dessa casa? Não haveria trabalho. E aí nós nos damos conta da importância da nossa função, né? Obviamente, a espiritualidade bendita que rege os trabalhos, ela é muito generosa, porque o trabalho deles é infinitamente maior do que o nosso, né? Esses 45 minutos que a gente tem aqui junto, as palestras aqui presenciais, né? É infinito o número de atendimento, de esclarecimento, né? De resgate que a espiritualidade bendita faz, mas vejam o nível de inteligência e esclarecimento deles. Ainda assim, eles dizem para a gente: vocês são muito importantes, vocês são parte dessa casa. E aí a gente já começa a pensar de uma maneira diferente. Olha, eu vou ao centro porque eu quero sair melhor, porque eu quero aprender, porque eu quero poder ser melhor. Mas vejam, nós também, ao mesmo tempo, estamos doando, né,
e aí vai vir uma pergunta posterior, nós estamos doando algo ao trabalho. Nós somos importantes para o trabalho. E aí é o que nós estamos doando? Os bons pensamentos, a energia, né? Tudo isso, mesmo distância, tudo isso forma a egrégora, tudo isso fortalece o trabalho. E aí também fica uma reflexão. Se nós temos esta importância no sentido de compromisso, né? O que nós estamos emanando, né? Quais são os pensamentos que nós estamos doando enquanto nós estamos aqui? E aí a gente vai, no decorrer aqui desse compartilhamento de ideias, a gente vai desenvolver tudo isso. Mas antes, é muito importante a gente começar a pensar assim, mas se eu estou longe, né, do centro, estou ouvindo essa mensagem, como é que eu posso, de fato, ajudar? E aí a gente se depara, nossa vida é muito corrida, muitas vezes a gente tem vários compromissos, e aí já chega para a palestra direto, né, para a nossa reunião, desculpe, mas algumas coisas são importantes para uma preparação para este momento, né? Então, a primeira coisa é, de fato, a gente perceber que nós fazemos parte desse trabalho, que nós somos importantes, que a nossa presença virtual é fundamental, né? Não só porque nós sentimos saudade de vocês, mas porque o trabalho depende dessas emanações, né? Depende no sentido de se fortalecer, é importante. Né? E esse primeiro ponto. Opa, então eu faço parte, mesmo que eu saia daqui sem abrir o meu microfone, né? Mesmo que eu não tenha falado nada, que eu só tenha pensado, mesmo. Essa cooperação, e aí olhem a beleza e a extensão que é esse trabalho, ele é silencioso. Muitas vezes a gente não se dá conta da extensão que é a importância dessa cooperação, né? Porque na maioria das vezes, ela é silenciosa. E vejam, Deus, ele é tão amoroso, né? Ele é o amor, ele é a perfeição, que ele contém toda a perfeição do universo nele. Ele não precisaria de nada. Mas o que ele fez? Ele deu para cada um de nós um trabalho, um serviço, ou melhor, cada um de nós tem uma fagulha divina em nós. Então, imaginem vocês se todo mundo fizesse a mesma coisa. Então, aqui agora, todo mundo falasse ao mesmo tempo. Sairia compartilhamento de ideias? Provavelmente não. Provavelmente seria um mercado de peixe, né? Ninguém ia entender nada, todo mundo ia sair, muitas vezes até mais aborrecido do que chegaram. Então, quando a gente percebe que cada um de nós tem uma parte no trabalho, cada um cabe um serviço diferente, a gente começa a perceber que todos nós somos importantes. Então, hoje, a voz sou eu. Mas a recepção calorosa foi da Fran, né? A prece final vai ser de um outro amigo. A colaboração de cada um, né? Se vocês quiserem abrir o microfone, né? A colaboração de cada um é totalmente importante. Aqui, presencial, a gente diz, né? Bendito quem fica na porta esperando e abrindo o portão para que as pessoas possam entrar. Imaginem vocês, no sentido até prático, né? O caos que ia ser se não tivesse alguém abrindo a porta. Ia ficar tocando a campainha, um monte de gente ia fazer fila, provavelmente nem ia acontecer a reunião, porque ia estar todo mundo lá de fora, né?
Então, vejam a importância de cada um de nós, né? Desde o carinho, desse boa noite afetuoso, né? Dessas conversas iniciais que a gente tem, tudo isso é mais do que a fraternidade já. Já é o trabalho acontecendo, né? Por quê? Porque essas boas emanações, essas boas energias, elas ajudam a acolher os irmãos desencarnados. E acolhe a gente também. Muitas vezes é o que a gente precisa. A gente teve um dia farto, um dia cheio, um dia... Tem aqueles dias que a gente fala, melhor não sair da cama. Mas quando a gente chega, né? E aí chega para a reunião, e aí tem a Fran, tem os outros, né? Os nossos vários outros amigos aqui dizendo boa noite, que bom ver você. Olha, né? Olha quantas coisas a Jussara faz. Ai, que saudade da Adriana. Vejam, tudo isso é trabalho? Por quê? Porque nós sentimos acolhimento, e isso faz com que depois da nossa reunião a gente saia melhor, mais acolhido, mas vejam quantos outros irmãos que estão desencarnados, eles só estavam esperando um acolhimento para se reconhecer de novo, para voltar para o seu caminho, para sentir de novo aquele amor, né, que há muito não sentia. Muitas vezes aqui, alguns trabalhos acontecem, né, de comunicação, como hoje, né, hoje nossa segunda terça-feira do mês, muitos irmãos, eles começam a sua comunicação dizendo que saudade do acolhimento, ou que saudade de alguém que há muito não tinha, por conta do abraço, do olá, do esperar. E tudo isso vem da onde? Vem desse amor que a gente compartilha aqui. Vem dos bons pensamentos, né? E vejam, essa função, ela é tão importante, né, no dia a dia, essa ideia de que nós pertencemos, fazemos parte dessa casa, desse lar maior que é o centro, que em todos os nossos livros, né, em toda a literatura espírita, há diversos exemplos que a espiritualidade traz para nos guiar nesse sentido, para nos fazer recordar a importância que é, e trazer isso como um compromisso, trazer isso como um retorno, uma doação por esse presente que é nos reunirmos, né? Então, eu vou pedir licença para vocês, porque tem alguns trechos aqui que eu vou ler, tá? Para vocês, que são alguns exemplos. Olha só. O primeiro deles é Apóstolo Paulo, né? Já começamos com uma belíssima referência, né? Apóstolo Paulo em Coríntios diz: silenciosos e operantes, estes companheiros assemelham-se à pequena quantidade de fermento que faz crescer, levedar a massa de alimentos nutritivos como o pão. Vejam, olha a lei da cooperação, né? Olha como cada um de nós tem a sua parte. Às vezes a gente nem fala nada, mas um bom pensamento, um pensamento de gratidão, um pensamento para o centro é o suficiente para deixar o trabalho 3, 4, 5 vezes mais potente, mais forte, né? A espiritualidade, que é inteligente, que é mais desenvolvida, tem os mecanismos adequados para fazer, para utilizar tudo isso, que muitas vezes a gente não vê, né? Muitas vezes a gente não vê, e muitas vezes a gente nem se dá conta, né? E aí a gente pode trazer até para o nosso dia a dia também. Quantas vezes a gente já se deparou com alguém que só de falar um oi foi suficiente para a pessoa falar: olha, muito obrigada, meu dia estava péssimo e o seu oi fez tudo mudar. Gente, se a palavra tem esse poder, que dirá as energias? Que dirá o bom pensamento? Que dirá
um sentimento elevado de gratidão, de amor, de paz, de cura. Vocês têm ideia da emanação? Se a gente mandar a emanação de cura, quantos irmãos nossos, e irmãos mesmo, né? Porque às vezes a gente pode falar assim, ah, tá, Sabrina, nós estamos aqui na salinha, né? Tem os nossos colegas do centro também aqui, logo na minha frente, mas nós estamos aqui. Mas e os outros trabalhos? Gente, enquanto nós estamos aqui, a espiritualidade está trabalhando, né? E aí, vejam, a emanação de cura que a gente possa fazer, quantos dos nossos irmãos podem ser resgatados? E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, tudo bem, estamos aqui. Quantos irmãos de verdade de outras vidas, pais, mães, avós, nós somos todos família, né, espiritual. Mas eu digo os conhecidos mesmo, quantos? Né? A gente não faz nem ideia. Estamos aqui conversando, mas na verdade tem quantos amores nossos estão sendo resgatados nesse exato momento. Então vejam, espírito de serviço o tempo inteiro, né? Olha que maravilha, né? Aí tem outras passagens, né? Aí nós temos André Luiz, numa obra chamada Missionários da Luz, tá? No capítulo 1, ele diz o seguinte, ele lembra a gente, lembrai-nos que cada um de nós contribui com energias psíquicas e amorosas e que cada qual emite raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Vejam, né, o que a gente estava falando antes, que a cada um é dado a sua parte no trabalho, né? Se todos nós fizéssemos a mesma coisa, né? O André Luiz fala sobre cor, né? Teríamos todos a mesma cor? Não. Cada um de nós com o seu aspecto diferente faz com que nós tenhamos a obra maior, o trabalho maior, né? Que é isso. Na verdade, a lei da cooperação é isso. Todos nós juntos vamos nos melhorando e vamos melhorando como um todo a obra divina. Que é isso o que Deus tanto quer. Em outra passagem aí, já de Chico Xavier, né, no livro Desobsessão, no capítulo 51, ele diz o seguinte: todo pensamento é onda de força criativa, e os pensamentos de paz e fraternidade emitidos pelo grupo constituirão um adequado clima de radiações benfeitoras, fornecendo aos amigos espirituais presentes os recursos precisos à formação de socorros diversos, em benefícios dos companheiros que integram o círculo, dos desencarnados atendidos e de irmãos outros necessitados de amparo espiritual à distância. Vejam a nossa importância, à distância. Ou seja, olha o tamanho, o trabalho é muito maior. O trabalho ele é bendito e a gente faz parte. E a gente, só que para fazer parte, depois eu vou pedir para a Maria Clara fazer algumas considerações que ela fez na palestra mais cedo e que foram muito importantes. Mas vejam o tamanho que é, né, a importância que é nós entendermos que somos parte disso. Que nós somos reciprocamente presentes. Aí eu vou contar para vocês também o condão inicial, né? Eu vou contar para vocês o porquê da ideia do tema dessa conversa de hoje. Porque de quinta-feira nós fazemos um estudo de livro e atualmente nós estamos lendo este livro aqui, Os Mensageiros. E no capítulo 48, nós estamos terminando esse livro. Esse livro faz parte da coleção de André Luiz, tá? Psicografado pelo Chico Xavier. Não sei, quantas obras são? 13. São 13 obras, tá? E elas são tidas como o beabá
da nossa formação, tá? Da vida no mundo espiritual. E aí, nesse capítulo 48, ele traz vou dar um contexto muito rápido para vocês. Ele traz a André Luiz junto com o seu orientador, que é o Aniceto, né? Em uma situação, André Luiz vê muitos desencarnados e pergunta para o seu orientador assim: mas por que os desencarnados precisam ir até os encarnados, no sentido de que, vamos colocar aqui na prática, né, nosso centro, que vem, precisa vir desencarnados para o centro, sendo que, se eles já estão na espiritualidade, não tem palestras espirituais que eles poderiam, né, fazer jus, né, eles poderiam assistir. E aí, o orientador, o mentor ali do André Luiz naquele momento, responde para ele assim: muitos, mantendo-se ligados ao plano terreno, o magnetismo e o calor humano, doado por todos os encarnados, despertam neles forças novas. Vejam. Tal como, né, alguns ditados populares, né, os nossos avós sempre falaram, o bom filho a casa torna. Ser humano precisa de seres humanos, encarnados ou desencarnados. Então, muitas vezes, né, esses irmãos desencarnados, eles precisam dessas emanações, dessas energias, para poder sentir, né, um pouco daquilo que vinha, para poder se situar e muitas vezes pegar o caminho que é deles. Muitas vezes é por isso que há uma porta de entrada para o aceite de atendimento. Né? Quantos resgates não são feitos? Né? Então vejam que lindo, como é importante, né, todo esse movimento nosso. Né? Todos nós nos ajudamos. E aí é que está. Como é que a gente faz isso? Né? Vamos falar, tudo bem, está falando da importância. E aí, assim, para falar mesmo com profundidade, seriam várias das nossas reuniões. Mas eu vou dar uma pinceladinha agora, já no final da nossa reunião. Como é que a gente pode fazer isso? Então, como é que a gente se prepara para sermos bons cooperadores? Primeiro, só estando presente ao vivo ou ouvindo depois, já somos cooperadores, ponto. Como é que a gente pode melhorar? Por quê? Porque se há um compromisso, a gente tem que dar o melhor da gente, né? A primeira coisa, um pouquinho antes. Senta no seu lugarzinho, um lugarzinho onde geralmente você está, faz as suas orações, né? Aquieta a sua mente, se acalma. Por quê? Isso já vai equilibrando os pensamentos, isso já vai equilibrando as energias. Eu sei que a gente é permeado por problemas, né? Por questões o tempo inteiro, mas tente deixar, são 45 minutos, uma horinha, né? As questões diárias para depois, porque aí nós vamos estar presentes. E aí, com consciência presente, as nossas emanações são muito melhores, são muito mais puras. Né? Claro que a gente precisa dos nossos eletrônicos conosco para estarmos aqui, mas os outros que não são pertinentes, que a gente possa se afastar ou silenciar, né? Que é para que a gente tire esse momento para nós e para a espiritualidade também, né? Para ter esse contato. E aí, feito isso, já mais calmo, já tranquilo, com a mente mais tranquila, começa. Motivação, se eu quero estar aqui, eu já estou motivado a ser melhor, a fazer o trabalho. A concentração, que é muito importante, é se concentrar nesse trabalho, no que eu vou dividir, no que eu vou escutar, né? Uma vez eu escutei assim, ter ouvidos de ouvir.
né? Deus se alegra, né? Jesus se alegra dos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E, com tudo isso, disciplina, né? Nós temos o horário, inclusive eu, que em poucos minutos preciso terminar, né? Com essa disciplina, com tudo isso, a gente consegue o quê? A gente consegue emanar cada vez melhores pensamentos, sentimentos mais elevados, né? Sentimento, imaginem vocês com esse estado, não dá sentimento de gratidão, compartilhar pensamento de cura, fazendo, e aí às vezes a gente pensa, né? Ah, mas é uma gota só no oceano, quem sou eu? Você é fermento, como todos nós. Imagine o tamanho dessa obra, né? Planetária. Então, era isso. Eu vou pedir para Maria Clara só fazer algumas ponderações que são muito importantes aqui, que ela fez mais cedo. Pode vir. E aí a gente fecha. Mas ainda assim, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada por compartilhar, tá? E aí eu volto para fazer esse fechamento. Oi, pessoal, boa noite. Eu vou ser bem rápida, tá? É o seguinte, estávamos falando, ela falou muito em cooperação, que todos cooperamos, todos participamos, né? Nos doamos parte de nós e nós doamos parte de nós, tá bom assim? Mais baixo. Põe na tela, Maria. Ah, não quero. Acontece que é o seguinte, nós, enquanto seres humanos encarnados, a gente produz uma energia, temos energia magnética, é um animismo, né? Nossa energia magnética. Então, quando os nossos amigos do mundo espiritual são trazidos aqui para tratamento, o que ocorre? Eles, já não possuindo essa energia mais em si, eles sentem falta, eles ficam meio que soltos, eles não se reconhecem, eles como se perdem a capacidade de entender, de compreender muita coisa. E, ao serem trazidos aqui, nesse meio, serem mergulhados nesse mundo onde nós aqui estamos envoltos nessa energia, porque todos os trabalhadores espirituais fazem o quê? Eles recolhem a energia anímica de todos que estão aqui, não só os que estão presentes, mas também aqueles que estão, né, conectados pela força do pensamento, que sabemos que não existe espaço e tempo. A força do pensamento, ela alcança a tudo, ela envolve a tudo. Então, veja bem, essas energias são recolhidas para que eles as tomam, trabalham junto com o fluido universal, e esse elemento, essa alquimia, vai servir para tratamento, para o cuidado. Ao envolver o nosso irmão, que aqui é trazido, o que ocorre? Ele passa é devolvido a ele a sensação de pertencimento, então ele vai se lembrar do tempo que ele estava. Então ele vai achar que ele pode pensar, que ele pode sentir, que ele pode entender, então ele se vê praticamente como se estivesse de novo aqui. E isso faz com que ele se abra e com que ele receba todo o tratamento, o entendimento. Então, a gente acaba, em princípio, ao falar com eles, ao explicar, estaríamos fazendo o quê? Dando a eles a chance de poderem se entregar, de participarem, se abrir. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, a energia que todos oferecemos, até inconscientemente, porque ela é nossa, produzida pelo nosso corpo orgânico, nosso corpo físico, e é, inclusive, potencializado com a nossa mente, com o nosso pensamento, quando positivo, através da oração, através da boa vontade, e tudo que a gente vem dizendo há muito tempo.
E isso é importante, isso faz parte desta, vamos dizer, que forma todo esse oceano aqui, né, que prepara todo esse ambiente para que se mergulhe aqueles que serão tratados, ainda que seja para um tratamento espiritual, ou, né, daquele que está desencarnado, ou então quando é o doutor Evandro que vai cuidar de quem? Do perispírito, que também depende dessa energia eletromagnética, que é trabalhada esse magnetismo animal, que é recolhido da gente, potencializado com o fluido universal, é um remédio. É que ali ele vai suturar, cuidar, trabalhar do perispírito, utilizando essa energia. Então, é para isso que a gente tem que entender que somos, sim, elementos importantes e constantes para um centro. Nós dependemos deles para ajudarem a nos ajudar. Porque não adianta ter só essa energia magnética se a gente não souber nem como manipular, como trabalhar e como aproveitá-la. Então, realmente, é aí que está o grande segredo do pertencimento a uma equipe, a um grupo, que ele se chama religiosidade. Na verdade, há vamos dizer, como é que eu posso dizer? Chamar de um grupo que se propõe a servir, a trabalhar, porque ali você encontra uma comunhão de tudo, no mundo espiritual com o mundo não espiritual, no carnal, que produz energia magnética, né, eletromagnética, e do éter, aquilo que já está divino, aquilo que é o sopro divino, que é dali, então, existe para nos auxiliar no desenvolvimento e no cumprimento das provas que estamos aqui percorrendo. Era isso que eu precisava dizer, que eu queria dizer. Muito obrigada. Eu gente falou que eu precisava falar, isso é diferente. Bom, pessoal, então, agora que a gente sabe dessa importância, né, tamanha, o nosso convite falem quando precisarem, se quiserem compartilhar conosco as reflexões, né, as eventuais dúvidas, se engajem, né, queiram a cada dia mais tá junto, né, porque nós já estamos, e não tem problema que seja a distância, né, a questão aqui é o espírito, é o coração, é o pensamento, né. Então, e sempre lembrando, tá? A população da Terra são 30 bilhões de seres humanos, mas encarnados apenas 8 bilhões. Então, imagina quantos irmãos nossos desencarnados precisam desses fluidos, precisam desse compromisso, dessa doação de amor, né? Então, uma ótima noite, muito obrigada, e sempre pensem, todos nós, cada um de vocês faz parte desse lar que é o Simplesmente Amor. Muito obrigada. Ó, Dona Fran já disse assim, pode fazer oração. Então, isso, vamos colocar a água aí do lado para a gente poder também fluidificar, né? E aumentando aí as nossas vibrações e já nos preparando para para as próximas reuniões. E vamos pedir para o Mestre Jesus muitas boas vibrações. Sempre agradecendo pela oportunidade de aprendermos juntos, com amor, e principalmente por aprendermos que cada um de nós é útil e cada um de nós tem o compromisso de doar o que há de melhor. Cada um de nós
tem coisas maravilhosas. Nós somos portadores das fagulhas divinas. Obrigada, Mestre Jesus, por tantos ensinamentos e por compartilhar. E nós assumimos a cada dia o compromisso de sermos melhores por nós e para os nossos e para todos os irmãos dessa terra. Nós vibramos hoje amor, paz, saciedade e principalmente abundância. Para que nós possamos construir a cada dia um lar maior e melhor, porque nós somos este próprio lar. E nós pedimos à espiritualidade também que fluidifique as nossas águas, para que haja muita harmonia nos nossos lares durante a próxima semana, e que nós possamos ter os pensamentos mais calmos, os pensamentos mais limpos e os sentimentos mais elevados. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos liberar aqui o microfone, para que todo mundo possa dar um tchauzinho, falar alguma coisa, se despedir aí com muito amor. Agora que todos nós temos a certeza de que pertencemos ao centro. Então pode Você já falar pode. se quiser. Boa noite, obrigada. Um beijo enorme. Um beijo. É curioso que eu falei sobre um ponto muito importante que você falou hoje para a Glória. É incrível. Que bom. Incrível como uma pessoa que às vezes você não conhece te dá uma mão num sorriso, num colocar a mão em você e dizer vai dar tudo certo. Uma pessoa que eu não esperava, que eu conheço, que é a professora de natação. Ela me levou, me tirou de um fosso aquele dia. Que graça, né? Gente, muito obrigada, amém. Um beijão para vocês, viu? Valeu, Cecília, beijo. pela participação. Obrigada, viu? Seja uma Beijo, semana de amores, paz tchau. para todos. Amém. Beijo, saudade de todos. Beijo. Beijo, Dri, saudade. Também, amor.